Meio-dia e um, Jornal Anhanguera está entrando no ar. Você está vendo imagens que foram feitas ontem à noite na BR-040. Ciclistas foram assaltados enquanto pedalavam no acostamento. A gente fala sobre esse assunto hoje e nós vamos falar também sobre o assassinato de 2 presos dentro do presídio de Formosa. A polícia já começou a investigar esse caso. Tem assunto também sobre a bronca dos moradores lá do Jardim Gar, destaque de Thalia Santos. A maior indignação dos moradores é porque eles tiveram acesso a um projeto da Prefeitura de 2010 que contemplaria 3 bairros com pavimentação asfáltica. O problema é que 8 anos já se passaram e as ruas continuam desse jeito. E nesta edição você vai ver ainda: quem tem casa às margens do Lago Corumbá 3 está preocupado com a falta de segurança. Polícia descarta o crime de venda de 2 crianças que nasceram numa maternidade de Anápolis. Mãe e filho foram mortos a tiros ontem na rodoviária do Entorno, em Brasília. E no prato do dia, a gente vai aprender a fazer um arroz carreteiro cremoso. E tem ainda uma reportagem especial sobre o aniversário da TV Anhanguera Lusiânia. Bom. Ótima tarde para você. A gente abre essa edição falando que 2 ciclistas foram assaltados ontem na BR-040. Os 3 ciclistas pedalavam pela BR-040 na altura de Cidade Osfaia, quando 2 menores em uma moto anunciaram o assalto e levaram uma das bicicletas. De acordo com as vítimas, um deles fugiu na própria bicicleta roubada e o outro seguiu na moto. Alguns minutos depois, um dos menores de 17 anos foi encontrado com a bicicleta e apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. O outro conseguiu fugir. Segundo a polícia, o menor apreendido foi levado para o CIOPS aqui de Lusiânia e o outro suspeito continua sendo procurado. E a gente fala agora que um cadáver foi achado ontem em uma fossa. Vai ver imagens agora do momento que os bombeiros resgataram esse corpo. A denúncia veio do dono do imóvel, onde tem uma fossa, depois que ele soube de boatos que havia um corpo enterrado na casa que estava alugada. O pai da vítima identificou como sendo Lucas Jesus Oliveira, de 21 anos. Uma testemunha contou que o rapaz estava em uma festa na casa com um grupo de amigos no fim de semana que acabou em tragédia. A polícia investiga o caso para identificar os suspeitos e o motivo desse crime. Quem tem casas às margens do Lago Corumbá 3 aqui em Lusiânia está preocupado com a quantidade de assaltos que vem acontecendo em condomínios. A polícia prendeu ontem à tarde um homem suspeito de praticar esses roubos. Pneus, gerador de energia, câmeras de monitoramento e até mala de roupas. Todos esses produtos foram recuperados pela Polícia Militar. O crime foi na madrugada de quarta-feira, em um condomínio no Corumbá 3, que fica a cerca de 30 quilômetros, que encontraram um dos veículos usados pelos criminosos quebrado e abandonado na zona rural. Como eles abandonaram o carro e saiu correndo, o cara desconfiou e fez contato com o Copom e informou que tinha um carro abandonado com diversos objetos dentro. Um homem foi preso. De acordo com a polícia, ele já tem passagens por roubo e estupro. Muitos produtos que foram furtados estavam escondidos no mato e foram encontrados a cerca de 300 metros do condomínio. Os outros 2 homens, que também participaram dos furtos, conseguiram fugir. Essa mulher, que preferiu não se identificar, disse que alguns produtos levados da casa dela ainda não foram encontrados e acredita que eles estejam escondidos no mato. A vítima conta que a casa é mais usada nos fins de semana. O condomínio particular tem um vigilante, mas isso não tem sido suficiente para inibir a ação de criminosos. Deve ter mais ou menos um mês e pouco, entrarem outros pra mim. Eles batiam na porta da casa para ver se tinha alguém, porque lá tem algumas pessoas que moram lá mesmo, outros são só para passar final de semana. A Polícia Militar informou que já tem uma equipe para atender essa região e que vai fazer uma reunião ainda hoje com os moradores para definir o local onde será implantada uma base de segurança. A polícia descarta o crime de venda de 2 crianças que nasceram numa maternidade de Anápolis. Os bebês já foram registrados pelos pais biológicos, mas as investigações continuam para saber se houve a intenção de negociar as crianças. Durante o depoimento, o casal suspeito de tentar adotar as crianças em troca do pagamento do pré-natal e do parto negou o crime.
A mulher disse que só quis ajudar a cobrir os custos do atendimento médico. A tentativa aconteceu nesta maternidade de Anápolis. Os gêmeos nasceram no último final de semana. Até ontem a polícia não sabia se o crime tinha sido concretizado, se a venda realmente tinha sido fechada. Mas agora os investigadores dizem normalmente no nome dos pais biológicos. Por isso, o crime passa a ser investigado como tentativa de adoção irregular. Entregar um bebê à adoção não é crime, mas há uma formalidade a ser observada, há alguns critérios que têm que ser seguidos, sob pena, sim, dessa adoção informal ser considerada crime. Foi o Conselho Tutelar que recebeu a denúncia anônima. A suspeita é de que uma mulher de 35 anos, mãe de gêmeos recém-nascidos, estaria fechando acordo com um casal para vender as crianças. Ela é de Campo Limpo, cidade vizinha a Anápolis. É uma conhecida dela, né, que já estava cuidando, ajudando ali há uns 2 meses antes do parto, já estava ajudando. Mas a mãe, ao ser questionada em questão em relação às crianças, ela negou, falou que não tinha intenção de dar às crianças, né? Tanto ela quanto as crianças continuam internadas e a polícia deve ouvir a mulher ainda. Nossa produção tentou localizar o casal citado na investigação, mas os nomes da mulher e do homem estão sendo preservados pela Polícia Civil. No próximo bloco a gente fala sobre as 2 mortes que aconteceram no presídio de Formosa. E a gente fala também sobre os assassinatos que aconteceram ontem na rodoviária do entorno em Brasília. Mãe e filho foram mortos em plena luz do dia. Agora é 12h07, a gente volta daqui a pouquinho. Meio-dia e 10, estamos de volta com J1. A gente fala agora que 2 detentos do presídio de Formosa foram mortos em uma briga. Os 2 são de Anápolis e foram transferidos para lá no início do ano. Nós vamos ao vivo agora com o repórter Pablo Lemos. Pablo, boa tarde para você. Como é que foi essa história, hein? Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. Olha, esses 2 presos foram mortos antes mesmo de voltarem para as celas, viu? De acordo com a Diretoria-Geral de Administração do Estado, Leandro Rodrigues de Medeiros, de 33 anos, e o Anderson Ritiele Assis Santana, de 28, cumpriam pena por roubo e homicídio. Eles estavam no presídio de Formosa desde janeiro, quando 57 detentos de Anápolis foram transferidos para Formosa. Essa transferência foi por causa de uma tentativa de fuga, onde cadeados foram cerrados e explosivos também foram detonados no muro da prisão de Anápolis. A transferência também seria uma estratégia da diretoria para regionalizar os presídios de Goiás. Na época, o presídio de Formosa era recém-inaugurado quando recebeu esses presos. Bom, agora foi aberta uma sindicância para apurar o caso, para saber qual foi o motivo do assassinato desses 2 detentos no presídio de Formosa. Anderson. Pablo Lemos com as informações sobre esses 2 detentos que foram mortos em Formosa, dentro do presídio de Formosa. Obrigado, bom trabalho para você. Notícia ruim para o consumidor, o gás de cozinha está mais caro, o aumento nas refinarias da Petrobras está valendo desde a meia-noite e foi de 4,4%. Esse aumento vale para o gás de uso residencial e também o comercial. E o preço do botijão nas refinarias passa de R$ 22,13 para R$ 23,10. Em junho, o preço médio pago pelo botijão de 13 quilos foi de R$ 68,00. Isso no preço final, já pago ali na hora da compra. Os reajustes do gás de cozinha passaram a ser trimestrais. Em janeiro desse ano, o preço final para o consumidor vai depender ainda da margem de lucro e do repasse de tributos. Ou seja, a gente não sabe, não tem como saber, né, de quanto que vai ser esse aumento no preço final para o consumidor. O que a gente sabe é que vai aumentar e a gente tem que preparar o bolso mais uma vez. Hora do JA Comunidade, hoje a gente vai mostrar que moradores lá do Jardim Gá não aguentam mais morar em bairros que não são asfaltados. E para piorar, gente, tem um projeto que já existe há 8 anos para resolver de vez esse problema. Só que até agora nada foi feito. Sobre isso a gente fala com a Thalia Santos. Boa tarde, Thalia. Olá, Anderson. Muito boa tarde para você, boa tarde também para quem está acompanhando a gente em casa. Olha, a situação por aqui nessa área do Jardim Gá está tão complicada que a maioria dos moradores já perdeu as esperanças de ter os bairros por aqui asfaltados. Isso porque já tem gente aqui morando há mais de 40 anos nessa região e nunca viu nada ser feito. Inclusive, em 2010, eles tiveram acesso a um projeto que está aqui, olha, um projeto que engloba 3 regiões, 3 bairros. Parque Cruzeiro do Sul, Parque Nova Iguaçu e Jardim Planalto. É um projeto de pavimentação
asfáltica que incluiria toda essa região. Esse projeto é de 2010, só que por aqui o morador nunca viu esse projeto sair do papel. Vou conversar aqui com o Silvio, que teve acesso a esse projeto. Silvio, quando você vê um projeto como esse daí, como é que você se sente? Isso chegou a ser colocado no papel, alguém pensou sobre isso, mas nunca chegou aqui para vocês na prática? Boa tarde. Boa tarde. Alguém pensou, foi gasto, isso teve um gasto, teve um custo, claro, mas assim, eu me sinto, aliás, eu me sinto como todas as pessoas daqui, que moram aqui, entendeu? Abandonados, porque essa região aqui não é só o asfalto, aqui tem muitas pessoas, como hoje no meu caso aqui é o asfalto, mas assim, se tivesse o asfalto aqui, teria mais segurança, teria muitas coisas que seriam melhoradas aqui, entendeu? Infelizmente, esse projeto está aqui, agora em março completaram 8 anos, nunca saiu do papel, entendeu? Toda vez que está perto de eleição, ou municipal ou federal, aparecem as pessoas dizendo que dia 20, dia 10, enfim, vão falando que isso vai sair, entendeu? Já foi me passado, entendeu, anteriormente, por pessoas mesmo do governo, que isso há 4 anos atrás, numa reunião que teve, que não, a verba já foi liberada, tem a verba para pavimentação asfáltica, entendeu, desses bairros. Só que assim, para nós aqui nunca saiu. Já saiu para outros bairros, Marília, Mingone, ali no Faro, que nós estamos aqui no centro, que todos os bairros em volta são asfaltados. Por que o Cruzeiro do Sul, Nova Iguaçu, não? Com certeza. Obrigada, Silvio. Ou seja, o projeto está aqui, a gente está vendo no papel, mas a realidade aqui, ó, como a gente pode ver, é tudo estrada de terra, o bairro inteiro praticamente. Vou conversar aqui com outro morador, o seu Francisco. Seu Francisco, aqui é aquele velho problema, aquele clássico problema que a gente sempre vê. Na seca é poeira e quando está chovendo é muita lama, né? A gente vê aqui, consegue imaginar que por aqui deve ser intransitável na chuva. Boa tarde. Boa tarde. Com certeza. Aqui eu estou há 12 anos morando aqui nesse setor e a gente, todos os anos, deixa a desejar. Na época da seca é a poeira acabando com nós. E na época das águas, nós não temos acesso nem de ninguém chegar na nossa casa. Não tem jeito de chegar carro na nossa casa. Aqui mesmo em casa já aconteceu. E aí carro não passa, como é que vocês fazem aqui? Vão a pé? A pé, é o jeito, é a pé. Eu tenho um vizinho logo aqui em cima, aqui, ó, que comprou terra particular para botar em frente à casa para poder botar os carros, ter acesso, chegada e saída. Tirando do próprio bolso? Tirando do próprio bolso. Então a gente pede à administração, né, que olhe para nós aqui, nós estamos largados aqui. Certo. Obrigado, seu Francisco. E é como os moradores falam, né? Sem asfalto fica difícil dos carros passarem, então a gente pode imaginar, vou conversar aqui com outra moradora, a Mileide, a gente pode imaginar como é que é feito para passar a coleta de lixo, ônibus, ambulância, se alguém precisar. Mileide, como é que faz se precisar de um carro como esse? Um carro de polícia, ambulância? O que vocês fazem numa situação como essa? Boa tarde. Realmente é muito complicado. A gente fica aqui à deriva, porque numa situação dessa, como até já foi dito, em época de chuva é praticamente intransitável, na época da seca é muita poeira, a gente acaba tendo problemas de saúde, né? Mas a questão de transitar aqui, passar ambulância, né? Carro de transporte, até mesmo uma linha de ônibus, né? Porque acaba se tornando muito difícil, as pessoas têm que atravessar, andar muitos quilômetros para ter o acesso a um coletivo, então assim, é bastante complicado. E a gente vê que existe o projeto está aí, falta colocar em prática, entendeu? E parece que não tem interesse das autoridades públicas, então isso é um descaso e a gente fica aqui com um certo abandono, né? Então, assim, a população precisa, gente, precisa de mudança, precisa de renovação, precisa de coisas assim que venham dar uma qualidade, né? Você vê aqui, a gente leva uma vida sofrida, né? Obrigada, viu, Mileide? Ou seja, os moradores ficam aí sem acesso a vários serviços públicos que eles deveriam ter direito porque está faltando asfalto. Enquanto isso, o projeto está ali, como a gente viu, no papel, mas aqui em prática está tudo desse jeito aí que você viu. Ok, Thalia, obrigado por suas informações. Uma correção, você viu aí na tarde Jardim Gá, mas na verdade não, a gente está falando sobre o Cruzeiro do Sul. A gente entrou em contato com a Prefeitura e a resposta é que o setor Parque Cruzeiro do Sul deve ser asfaltado a partir de agosto. Já o Jardim Planalto ainda precisa passar por escoamento, obras de escoamento. E as obras estão previstas para o final de agosto. A Prefeitura não disse nada a respeito do Parque Nova Iguaçu. A gente, claro, continua acompanhando todo esse caso.
Outro assunto agora, mãe e filho foram mortos a tiros ontem na rodoviária do Entorno, em Brasília. O crime foi ontem à tarde e o atirador atingiu ainda uma filha e a filha e irmã das vítimas, que foi socorrida e levada ao hospital de base. Um crime cometido na frente de muitos olhos. Mãe e filho foram mortos em meio a dezenas de passageiros na rodoviária do Entorno, no centro da capital, às 3 da tarde. Chocante, né? Muito triste. Difícil demais. A gente fica até, né? Tem nem palavras. Testemunhas contaram que um casal chegou neste carro e atirou nas vítimas. A ambulante Maria Célia Rodrigues dos Santos, de 39 anos, e o filho dela, Wellington Rodrigues Santos da Silva, de 22, morreram no local. Eles foram atingidos no coração. A mulher de Wellington, que está grávida, chegou à rodoviária depois do crime. Já a outra filha de Maria, Caroline Kathleen Moreira, de 19 anos, foi levada para o hospital de base consciente e estável. Ela foi atingida por 2 tiros no abdômen. Testemunhas contaram que o autor do crime fugiu em um ônibus e a PM foi atrás, abordou este ônibus na via estrutural na altura de Taguatinga. Lá os passageiros confirmaram que viram um homem armado, mas explicaram que ele desceu no eixo monumental ainda no plano piloto. No começo da noite, a PM prendeu um homem e uma mulher. Eles teriam ajudado na fuga. A participação dessas pessoas, eles são parentes, que já foi confirmado, e possivelmente na cobertura. Uma estava escondendo a chave do veículo que pertence ao suposto criminoso e o outro também tem o veículo, inclusive, no seu endereço. Os suspeitos do crime e as vítimas trabalhavam como ambulantes. De acordo com testemunhas, eles tinham uma briga antiga, disputavam os melhores pontos de venda na rodoviária. Segundo a PM, eles já tinham se desentendido na semana passada, também na rodoviária do Entorno. A esposa da pessoa que atirou, ela tentou esfaquear a mesma vítima de hoje no dia 25/6. Ou seja, eles vieram realmente com o intuito de fazer alguma coisa que tinham deixado de fazer em outra oportunidade. A confusão entre ambulantes é frequente na rodoviária do Entorno e do plano piloto. Cada espaço é disputado. Até as filas se curvam em meio às mercadorias. No fim da tarde de ontem, fiscais da AGFIS fizeram uma operação perto da plataforma superior. Muitos correram, mas eles continuaram em toda a rodoviária, inclusive ao lado da cena do crime. Isso é a situação do nosso país, com esse desemprego que está no nosso país. Porque antigamente não existia isso. A gente não vê esse tanto de camelô, hoje é todo mundo tentando se virar para levar o pão, levar a comida para dentro de casa. A concorrência aqui é muito grande, aí a gente tem que trabalhar, não pode parar, né? A polícia continua procurando o casal suspeito de ter cometido o crime. E a seguir a gente mostra um caso absurdo de uma mãe que filmou o filho comendo ração de cachorro. Meio-dia 21, daqui a pouco a gente volta. J1 está de volta. Nosso assunto agora é triste. A história de um menino de 2 anos que tem deficiência e foi filmado comendo a ração do cachorro da família. Isso aconteceu em Trindade. O vídeo foi gravado pela tia da mãe do menino e a da criança. Em respeito à criança, à família e ao telespectador, não vamos exibir a cena do momento em que o menino come a ração. No vídeo é possível ouvir uma mulher rindo ao fundo. O menino de 2 anos de idade aparece no chão, se arrastando até o pote com a ração para o cachorro da casa, que também aparece nas imagens. Em nenhum momento a criança, que tem paralisia e não consegue andar, é impedida de comer a ração. O vídeo teria sido feito pela tia da mãe da criança com a presença da mãe e a gravação encaminhada para o celular da avó paterna, que procurou a polícia. Ela prestou depoimento e o caso já está sendo investigado. No boletim de ocorrência, ela diz que o neto sofre de insuficiência múltipla e, por isso, precisa de atenção redobrada. Afirmou ainda que o vídeo chegou com uma mensagem dizendo: "Vem fazer o almoço para mim, vovó. Estou tendo que improvisar um lanchinho." O próximo passo agora é intimar a tia e a mãe do menino para prestar depoimento. Já serão intimados e serão ouvidos. Preliminarmente, aparenta ser crimes de maus tratos, bem como
sob sua guarda, vigilância ou autoridade, a situações de constrangimento, situações vexatórias. É o tipo de assunto que a gente custa acreditar e muito menos entender o que leva a mãe a fazer isso, né? A advogada da mãe do menino disse que não houve qualquer intenção pejorativa ou maldosa na gravação. O que houve crueldade e irresponsabilidade da avó paterna, que ao receber o vídeo distorceu os fatos. Acredite. Disse ainda que a criança é muito amada e cuidada por todos. Isso pode ser comprovado com uma visita do Conselho Tutelar. E a família está à disposição para esclarecer, para prestar esclarecimentos à polícia. Olha, muitas brigas no trânsito acabam em tragédia. Dados do Detran do Distrito Federal indicam que em quase metade das mortes no trânsito, o motorista envolvido estava em efeito de álcool ou drogas, produtos que podem provocar discussões violentas. Um dado do Detran chama a atenção. 56 pessoas que morreram em acidentes de trânsito, quase metade tinha consumido álcool ou outro tipo de drogas. 37 delas tinham ingerido cocaína. Disparadamente, a questão da utilização do álcool e da droga, vamos dizer, do que não seja o álcool, está sendo evidente. As pessoas ficam transtornadas, não conseguem dirigir e justamente utilizam o carro como uma arma. E a guerra no trânsito tem mais um inimigo, que pode despertar a ira do motorista brigão, a falta de atenção. Deixar de sinalizar, de repente está teclando o celular, sai da faixa, fecha a outra pessoa, né? São coisas do dia a dia corriqueiras que a pessoa deixa de fazer no trânsito e que acabam levando a esse tipo de violência. Para esta psicóloga, especialista em trânsito, é preciso ter autocontrole quando se está ao volante. O que vemos são pessoas extremamente egoístas que, consequentemente, esboçam esse egoísmo num determinado comportamento de intolerância. E o trânsito é um ambiente muito rico. O marido de Gabriele morreu numa briga de trânsito em Planaltina. Ela também foi ferida. Quem atirou foi um policial aposentado que não respeitou a faixa de preferência na pista. Parecia estar alcoolizado, ameaçou, xingou e fez a contramão, veio xingando atrás da gente, eles entraram em luta corporal, até que ele efetuou o primeiro disparo que pegou em mim e efetuou o segundo que pegou na cabeça do meu marido. Com os 2 filhos pequenos traumatizados porque assistiram à briga que terminou em tragédia, a família vive no clima de tristeza, mas conta com o apoio de parentes e amigos. O melhor é parar, pensar, contar até 10, né? Porque como foi com a família deles, pode acontecer com a família da gente também. Vamos falar de um assunto muito melhor que esse, está na hora do prato do dia. E hoje a gente vai aprender a fazer um arroz carreteiro cremoso. Rodô! Oi gente, tudo bem? Que saudade! Tô aqui de volta no prato do dia e olha só, a gente veio num restaurante muito bacana para ensinar você aí de casa como se faz um arroz carreteiro cremoso. Vamos lá? Olá! Olá, tudo bem? Tudo jóia, você que é a Amanda? Sim, sou eu. Prazer! Prazer! A Amanda estava me contando que ela começou a cozinhar muito novinha, aos 5 anos, com a ajuda do pai e da mãe, é claro. Ela fez o primeiro arroz dela, né? Como que uma criança faz o arroz com 5 anos, Amanda? Então, eu tomei gosto, né, por cozinhar desde muito pequena. Meu pai e minha mãe sempre tiveram um tempero maravilhoso, nossos amigos sempre falaram isso. E a gente resolveu colocar em prática. Nós procuramos um local, né? Nós queríamos uma coisa bem caseira, bem aconchegante. Então nós decidimos fazer mesmo em uma casa. E tá aqui, gente, um dos maiores sucessos daqui da casa, que é esse arroz carreteiro cremoso que ela mesma... Vamos sim. Vamos lá pra cozinha então, mostra pra gente. Esse arroz carreteiro cremoso faz sucesso aqui. E para você fazer um igualzinho, atenção aos ingredientes. Coloque numa panela uma colher rasa de banha de porco e 50 gramas de bacon e deixe fritar. Depois, acrescente uma cebola pequena e 2 dentes de alho amassados, com ou sem pimenta. Em seguida, a Amanda coloca as carnes já pré-cozidas, 100 gramas de linguiça de porco e 150 gramas de carne de sol. Coloque 100 gramas de tomate picado e 100 gramas de mandioca picada. Aqui a gente faz assim porque ela vai bem cheinha mesmo. E ela vai na panelinha mesmo? Vai na panela para o cliente comer. Agora entra o anfitrião, 300 gramas de arroz. Aí acrescenta água.
é importante que a água seja quente. Água quente, né? Isso, bastante, e acrescentando sal aos poucos, porque como a carne de sol já vem salgada, né? Vai colocando sal aos poucos, porque quando a água ferve é que ela libera mesmo o sabor. Agora, para finalizar, 4 colheres bem cheias de creme de leite, quando o arroz já estiver terminado de cozinhar. Após misturar bem, 100 gramas de queijo. Tampa e deixa o queijo derreter um pouquinho. Agora o prato está pronto, a Amanda vai decorar com pimenta, tomate, uma cebolinha, né? Um cheirinho verde, não é isso? E fica a gosto da pessoa também, né? Exatamente. A receita foi papum, rapidinho, olha só. Tá aqui fresquinho esse arroz carreteiro. Amanda, você mandou muito bem, hein? Obrigada. Agora vamos experimentar, né? Ver se o gosto também tá bom. Mas eu tenho certeza que tá, gente. Né? Não vamos perder isso aqui não. Vou parar de falar, vamos comer. Tô aqui com o Thales, que já é fã de arroz carreteiro. Thales, tem nem o que dizer, né? Cara, aqui é sensacional. É uma comidinha, traz aquela comida de mãe, caseira. Cara, é muito bom mesmo. Sua mãe faz assim também? Cara, não chega aos pés aqui não. Olha, ela tá vendo isso aí. Bem, mas aqui o arroz é muito top, cara, muito bom. A Amanda tá mandando bem, porque desde os 5 anos fazendo arroz, né? Sem dúvida, mandando super bem. E que continue por mais e mais anos. E para quem ficou com água na boca e quer saborear esse arroz carreteiro aí, é só anotar o endereço, fica lá na Panelinha do Pança, Rua 3, quadra 7, Casa 14, no setor leste, em Lusiânia. A seguir você vai ver tudo que vai rolar na nossa região durante o fim de semana no programão. E tem ainda uma reportagem toda especial que fala sobre o aniversário da TV Anhanguera. É daqui a pouco. E olha só, amanhã o Brasil joga contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo. Faltam 10 dias para a Copa terminar e os torcedores estão confiantes de que o Brasil vai trazer o caneco para casa. Falta pouco, 10 dias. Tá pertinho, hein? Faltam só 3 jogos, e aí? Só 3 jogos, vai dar Brasil. Brasil e Bélgica disputam uma vaga na semifinal amanhã. E o desempenho da seleção brasileira nos últimos jogos está aumentando a confiança do torcedor. Como brasileira, torcedora, acredito. Se vencer amanhã, o Brasil fica apenas a 2 jogos da final da Copa do Mundo. E para quem acredita no verde e amarelo mais uma vez, já pode provar dessa vitória antes mesmo do jogo de amanhã. A gente está aqui numa padaria que está até produzindo bolos e doces verde e amarelo. Já é para o torcedor se antecipar com a comemoração. Eu estou aqui com o Wellington, que já vai levar o bolo do Brasil para provar o gostinho da vitória, né, Wellington? Já vou levar para provar o gosto da vitória. Eu estou bem confiante, eu acho que o Brasil vai levar o Hexa. Já vamos começar a comemorar a partir da manhã. A produção de doces temáticos aqui começou desde o primeiro jogo do Brasil. Aí nós fazemos encomendas de tortas, doces, cupcakes e a maioria dos nossos clientes encomendam em relação à festa julina, aniversários, entre outras coisas. E a Josielma já garantiu o presente dela. Já estou acreditando, sou brasileira até a final e eu tenho certeza que o Brasil vai garantir a vitória amanhã. Já é para comemorar, né? Já é para comemorar, aproveitando que hoje é aniversário da minha irmã e já para entrar no ritmo da Copa, vou dar esse presente para ela. Hora de conferir as atrações do programão. Rodou. O mês começa com sofrência. Silvano Salles abre a semana de shows na região. O cantor se apresenta amanhã no Arraiá da Sofrência, em Valparaíso. Vai ser nossa cidade, nosso telefone, do endereço, nosso apartamento. E sábado tem mais show com Silvano Salles, na Noite do Arraiá, em Águas Lindas. Em Lusiânia, quem se apresenta é a dupla Boni e Beluco. Não finja que eu não tô falando com você, eu tô parado no meio da rua. E tem estreia nos cinemas da região. Homem-Formiga e a Vespa chegam hoje às telonas. O filme mistura ação, humor e tecnologia. Os 2 heróis lutam juntos para descobrir segredos do passado.
Os Incríveis continuam nas telonas. Desta vez, a mãezona Helena é a heroína. E quando o vilão resolve traçar um plano perigoso, os super-heróis entram em ação. É claro que você pode. E para os nossos filhos terem escolha. E amanhã também tem Jogo do Brasil na Copa, então divirta-se e torça muito. Até mais! E entre essas programações tem também uma novidade lá de Goiânia. Foi reaberto hoje o Museu Pedro Ludovico. Não é só um quarto, é a cama onde dormia o governador. Não é só um armário, são os ternos de um homem famoso também pela elegância. Não é só uma sala de jantar, é a mesa onde comia o pai Pedro, a esposa Dona Gersina e os 6 filhos do casal. Não é só um museu, é a história de Goiânia pelos olhos do político que transformou a cidade do interior em capital do estado. O visitante que vem, ele vem e conhece a sala e a biblioteca, e não simplesmente não conhece o mobiliário, mas ele fica sabendo que é daqui que Pedro Ludovico assistia aos jogos de futebol, com o cachorrinho ao lado. Sensações garantidas nos cômodos da casa construída em 1937, onde Pedro Ludovico morou até morrer, 42 anos depois. Tudo aqui foi usado pela família e preservado ao longo dos 30 anos desde que a casa virou um museu. A prataria tem as iniciais de Dona Gersina, a primeira-dama famosa pelos trabalhos sociais e também pelas receitas, guardadas na cozinha em páginas cansadas, é verdade, mas ainda cheias de tempero. E olha, não se assuste quando vir a representação de Pedro no túmulo. Nem tudo é bonito, mas ajuda a contar uma história que todo goianiense deveria conhecer um pouco mais. Uma casa onde se vive por tanto tempo guarda muito da história dos donos. Como interpretar então esse banheiro do casal, que em plena década de 30 foi construído assim, todo com azulejos cor-de-rosa? Seria uma simples escolha de cores ou um sinal de que era a Dona Gersina quem dava as cartas por aqui? A resposta para essa e para tantas outras perguntas ficou no passado. Mas também não tem problema não. Imaginar também faz parte da brincadeira. Brincadeira que ficou fechada por quase um ano, mas que agora recomeça com ainda mais história para contar. A gente está criando um projeto chamado Café com Pedro, que até o final do ano a gente tem atividades como mesas redondas, oficinas, atrações musicais, justamente para aproximar o museu da população goianiense. A TV Anhanguera Lusiânia completou 23 anos essa semana e a gente preparou uma reportagem especial. Quantas histórias já foram contadas em mais de 2 décadas de TV Anhanguera? São 2 processos diferentes. O da região do entorno norte já está bem adiantado. E segundo os agentes que estavam de plantão, 3 funcionários e 3 adolescentes se feriram sem gravidade. Mesmo com o incêndio controlado, o trabalho continua durante a madrugada para evitar que o fogo volte a avançar pela mata. Quase impossível colocar na ponta do lápis, né? Mas entre tantas reportagens, sempre tem aquelas que marcam, que deixam uma mensagem. Esse aqui é o abrigo que a Kátia veio visitar, o Asilo Vicente de Paula. Ao todo são 30 idosas. Elas não sabem, mas em breve vão ganhar novas amigas. E é assim que o Rafael se despede da faculdade. Com uma aula diferente, cheia de agradecimentos. Foi um caminho difícil, mas a determinação falou mais alto. O Natan fez aniversário no início desse mês. O sonho dele não era ter uma festa como muitas outras crianças desejam, com super-heróis, por exemplo. Na verdade, ele escolheu ter uma festa inspirada nos profissionais que ele tanto admira. E o que seria da TV se não tivesse aí do outro lado da telinha aqueles que nos ajudam a contar essas histórias? A situação por aqui nessa área do Jardim Gá está tão complicada que a maioria dos moradores já perdeu as esperanças de ter os bairros por aqui asfaltados. Eu me sinto como todas as pessoas daqui que moram aqui, entendeu? Abandonados, porque essa região aqui não é só o asfalto, aqui tem muitos, pessoal como hoje, no meu caso aqui, é o asfalto. O trecho considerado mais perigoso é esse, já que fica muito próximo de uma escola de ensino infantil e também tem uma parada de ônibus. Acelera, né? Porque eles estão com pressa, às vezes até com chuva já eu parada aqui, eles não pararam para mim. Os moradores estão pagando pessoas para capinar aqui e eles também estão colocando a mão na enxada. O Vinícius estava me contando
que de vez em quando eles estão aqui capinando. E essa área onde a gente está, como vocês podem ver, está capinada, não tem nenhum mato. Agora, olha só aqui atrás o tamanho desse mato alto. Eles falam que vão vir limpar, dá prazo, mas nunca cumprem, né? Aí a gente teve que tomar atitude e vir limpar porque não dá para esperar mais. Como a gente fica feliz em saber que de alguma forma conseguimos ajudar, contribuir para que muitas dessas histórias ganhem novos capítulos, novos sonhos. Eu vim aqui não foi só para te conhecer, não. Eu vim aqui para te levar até o quartel do Corpo de Bombeiros. Bora lá? Bora. Quer conhecer? Quero. Por que você gosta tanto dos bombeiros? Ah, é por causa do meu sonho. Era que algum dia eu possa ser bombeiro. Por causa eu gosto tanto do bombeiro. Até o uniforme do Corpo de Bombeiros o João ganhou. E ainda deu uma volta no caminhão da corporação. Foi um dia especial, inesquecível. Até hoje eu não esqueço. Os cachorros, o caminhão, a ambulância e a piscina. Fala uma coisa, você gosta muito de assistir o jornal aqui de Lusiânia? Gosto. Por quê? É bom que a pessoa fica sabendo de tudo. Fica bem informado, né? Fica bem informado o que ocorreu. Acontece algum fato aqui na cidade da gente, através do jornal que a gente vai saber, né? De sonhos realizados a boas iniciativas. Este exemplo vem de Valparaíso. O Antônio e mais uma galera dessa rua se mobilizaram para transformar essa área abandonada em um jardim. Mas nem todo mundo contribuiu com esse trabalho voluntário. A importância da TV nesse fato foi a conscientização das pessoas, né? Para que mantivesse o local limpo, organizado, um local assim prazeroso para você ver o tanto de pessoas que tem aqui agora. Então prazeroso para se estar no final de tarde. Então é isso, ela foi fundamental. Já houve outras reportagens que foi solicitado aqui e houve resultado disso, né? Porque as pessoas que às vezes danificam, às vezes elas vendo aquilo, aquela reportagem, aí elas não vêm mais e não veem mais, né? Para que o Jornal Anhanguera primeira e segunda edição sejam exibidos aí na sua casa, nós contamos com o trabalho de uma equipe comprometida. Profissionais como produtores, editores, repórteres e cinegrafistas. E essa característica de Lusiânia ser uma cidade receptiva, acolhedora, se encaixa muito bem até onde a sede da TV foi construída, aqui no bairro Jofre Parada. Toda a nossa equipe se sente em casa. Em todos esses anos, a gente já passou a conhecer melhor quem são os nossos vizinhos. Passamos a conhecer melhor quem são os nossos telespectadores. Tudo bem, seu Edmilson? Podemos entrar? Então vamos lá. São telespectadores, assim como o seu Edmilson, que acompanham de pertinho o nosso trabalho, que acompanham os nossos telejornais e as principais notícias da nossa região. Para você, a gente abre essa edição falando. Eu acho muito bom, né? Porque a gente fica como família, né? Porque todo dia eu vejo os meninos passando, encostando aqui no lote de frente, né? E foi muito bom até para a segurança da gente, né? Cada vez que vocês passam, né, aí da frente, dá certeza que vocês tragam algo novo e diferente para nós, uma reportagem nova, com novidades, né? Obrigada, seu Wilson, Dona Luzia e outros tantos telespectadores que ficam sempre sintonizados nos nossos telejornais. Nosso compromisso com os municípios do entorno de Brasília continua o mesmo. De buscar as principais notícias, de levar até a sua casa histórias de vida, de superação. E aqui, telespectador, você tem espaço garantido para falar sobre os problemas da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Que essa parceria continue nos aproximando cada vez mais. Parabéns, TV Anhanguera. Luma Soares disse tudo. A gente fica por aqui, amanhã tem Jogo do Brasil, por isso o J1 não vai ser exibido. A gente volta na segunda-feira, uma ótima tarde para você e até lá.